Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPCast. Alegria muito grande poder estar aqui com vocês em mais um episódio. Agradecer todo mundo que está ouvindo a gente, você que está aí nas plataformas, né, de podcast ouvindo, fazendo download do nosso episódio. Quero agradecer. Vocês estão fazendo a gente chegar longe, estou até surpreso, muito feliz com esse resultado aí dessa nossa audiência. Muito obrigado. Para você que tem contribuído também com a gente lá no nosso Apoia-se, né? Muito obrigado, tem sido fundamental para a gente seguir fazendo esse trabalho. O reino de Deus é o reino de amigos, a gente sempre diz isso, né? Amigas e amigos, eu estou sempre com ela, estou super muito bem acompanhada com a Pamela Campos. Aliás, vale a pena eu dizer que ela é do Rio de Janeiro, porque todas as vezes as pessoas acham que ela está em BH. E não está, só eu que estou nessa cidade maravilhosa. A Pamela está no Rio, não é assim, é uma Belo Horizonte, mas é uma cidade boa, né, Pamela? Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Eu já falei que eu tenho dupla nacionalidade nas melhores cidades, porque eu acho que BH é meu país também, entendeu? A única coisa que não me convenceu ainda em BH é que não tem praia. No dia que tiver, aí a gente acabou, entendeu? Não quero saber de Rio de Janeiro, quero saber mais de nada. É um prazer imenso estar aqui e eu tô muito animada, porque hoje eu vou tentar me controlar psicologicamente para não tietar a nossa convidada de hoje. Exatamente, cara, muito difícil. Não tem nem roupa para esse episódio. Estou muito feliz por a gente poder bater o papo. E a gente vai falar hoje com a Ventura Profana, que é compositora, ela é escritora, ela é uma artista, né? Assim, das mais grandes vivências, ela vai falar um pouco disso com a gente. Ela teve também uma vivência grande ainda, né? Tem a sua vivência com o ambiente também da fé cristã. Ela lotada de prêmio. Dá até para abrir aqui para a gente fazer algumas menções, principalmente da Bolsa Pampulha, da melhor performance no Prêmio de Artes e Ciências Negras, Leda Maria Martins, indicada também pelo prêmio da Pipa Prize. Privilégio muito grande bater um papo com você, seja muito bem-vinda. A gente está assim, empolvorosa, desde o momento que você resolveu falar com a gente. A casa é sua, Ventura, seja bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui compartilhando esse tempo e essa energia com vocês. Eu espero que cada ouvinte, que cada pessoa que entre em contato com as palavras e com as mensagens que vão ser compartilhadas e trocadas aqui possam se alimentar, possam ser preenchidas de uma força e de um ânimo, um fôlego de vida e de multiplicação, de, de coragem e de ânimo para permanecer vivendo enfim, labutando essa vida. Coisa boa. Eu falei aqui um pouco sobre você, mas eu acho que vale a pena você dizer para nós quem é Ventura Profana, né? Sim. Eu acho que eu sou uma pessoa, um espírito, um corpo, uma força livre, que não abro mão da minha liberdade, de vida, que luto por ela e que estou sendo transformada, sou um vaso de fato sendo moldado pela vida a todo instante. É, um vaso que em alguns momentos precisa passar pela fornalha, mas que glorifica, mas que de alguma maneira honra também o fogo e entende que passar pelo fogo faz parte de um processo de crescimento e de um processo de transformação e de transmutação que é fundamental. É, então, acho que talvez a aventura profana seja de fato esse vento mesmo, esse vento que brinca de uma maneira muito séria de disseminar sementes por todos os chãos por onde eu piso, e sobretudo por um solo abatido, por um solo machucado, mas que nem por isso deixa de ser extremamente fértil.
Cara, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo você falando dessa maneira, porque dentro do nosso contexto fundamentalista, as pessoas realmente acham que o seu fazer teológico é só uma questão de profanar e que não tem uma espiritualidade a fundo. E aí eu Uhum. queria compartilhar com você a experiência que eu tive a primeira vez que eu vi um trabalho seu, que eu estava, tipo, olhando no Twitter. E aí uma amiga minha falou, Pamela, você tem que ver isso, que era uma amiga minha que é anarquista e tal, e é desse meio mais político. E eu falei assim, cara, isso aqui, você tem que ver isso. E era você com aquele álbum maravilhoso, né? Traquejos Pentecostais para Matar o Senhor, que esse nome já foi uma porrada pra mim. Eu falei assim, gente, quem é essa mulher? E aí, quando eu vi o clipe, assim, você com a blusa do Jesus Transforma, que eu tenho na minha casa, que todo crente, né, que Ah, passou pelo movimento ali de evangelismo, que fez uma missão na vida, tem isso. Então, assim, referências muito ímpares, e de repente ali você trazendo essa mensagem de vida para esses corpos que a igreja não acredita que o Espírito habita. E eu queria saber como é que foi esse processo criativo, de trazer com tanta ousadia essas referências que estão ligadas a pessoas que ninguém associa ao ambiente queer. E eu queria saber como é que foi esse processo. sim, eu acho que esse processo ele é um processo que nasce, que é fruto de uma caminhada de vida, de uma caminhada de vida que se ancora e que eu acho que se alimenta da força e da presença é, fundamental das minhas mais velhas, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, que são e que foram mulheres batistas extremamente comprometidas com uma vida profundamente íntegra diante e dentro é, desse contexto. Eu acho que são mulheres de muita fé. É, então, acho que isso vem da minha história. Eu, aos 9 dias de vida, fui apresentada ao Senhor na primeira igreja batista em Catu, que é uma igreja que esse ano completa 100 anos. E passei 18 anos, os primeiros 18 anos de vida dentro dessa cosmologia, assim, dentro desse universo que me funda, que me fundamenta, que me emociona e que me fortalece, apesar de, em determinados momentos, também ter me violentado, mas eu não consigo deixar de celebrar e eu acho que de honrar o fato de que foi esse mundo, de que foi esse universo que me cuidou e que me protegeu por muitos anos na minha vida e que continua intercedendo pela minha vida e pelo meu bem-estar através através dessas mulheres que são fundamentais na minha vida. Então, minha avó, minha mãe, ainda, minha família toda, na verdade, ainda congrega igrejas de algumas denominações, mas, sobretudo, congregam em, em, em espaços que são batistas. E eu acho que o trabalho nasce desse conflito de ser uma pessoa trans, de ser uma pessoa que sempre não se identificava e se reconhecia enquanto um homem, e que então passa a lutar e a não negociar o bem-estar espiritual e o bem-estar do corpo e o meu bem-estar nesse mundo. Eu não poderia continuar me martirizando, me violentando e sendo um instrumento de dor e de violência. Então, por isso, em determinado momento, eu começo a sofrer as consequências que eu acho que a maior parte das pessoas LGBTs, das pessoas dissidentes, acabam sofrendo no Brasil, quando buscam viver e cuidar dessa verdade, assim. E é uma verdade que é extremamente mal compreendida por inúmeras razões, mas, enfim, eu acho que o fôlego do trabalho vem disso. É lógico que só pelo nome, assim, quando as pessoas associam a profanação, e é lógico que existem fases, assim, né? Hoje eu sou uma travesti de 30 anos de idade, passei por inúmeros processos durante esses 12 anos.
de afastamento, digamos assim, que eu não concordo que seja um afastamento, mas eu acho que durante esses 12 anos percorrendo outros espaços que não só os espaços cristãos, eu passei por muitas fases. Eu acho que é um relacionamento vivo, é um relacionamento verdadeiro e que está sempre passando por esses processos de transformação. Então, é lógico que no início havia muita raiva, havia muito rancor, havia muita mágoa, havia uma sede de eu não diria vingança, mas uma sede de as coisas eram tão violentas e eu passei por processos de tanta dor, que era essa dor que falava mais alto, não a vontade de transformar ou de fato ser instrumento de vivificação e de avivamento nesses espaços. Então, acho que minhas primeiras abordagens eram muito mais radicais e eram muito mais afrontosas. O que eu acho que não por isso deixam de ser legítimas e deixam de ser fundamentais. Mas eu entendo com a maturidade e com um trabalho contínuo espiritual, porque eu acho que esse trabalho ele permanece, eu tenho ganhado um outro repertório para que os diálogos cheguem em campos mais efetivos e mais possibilitadores de mudança. Então, acho que com o tempo eu consegui e eu venho conseguindo encontrar caminhos de diálogo que não são necessariamente e prioritariamente de confronto, é, de um confronto bélico, de um confronto nesse sentido, mas de diálogo mesmo. Acho que existem outras formas de interação e me interessa muito que essas maneiras não sejam tão violentas. Então, eu quero e eu preciso aprender uma maneira de escoar e de transmutar essa violência da qual eu sou fruto, não, mas da qual eu sou alvo, e ao mesmo tempo não reproduzi-la, não fomentar esse ciclo vicioso de ai, como vocês me violentam, então eu vou violentar de volta. Então acho que tem um pouco disso tudo, mas acho que esse trabalho ele se dá pelo amor. Acho que o amor é o que fundamenta o trabalho, sobretudo o amor à minha mãe, sobretudo o amor ao meu pai, à minha família, porque o primeiro impulso, eu acho que a primeira, de fato, o impulso que me levava a criar era mostrar para minha mãe, olha, eu não sou Satanás. Eu não sou o diabo. Minha conduta, minha vida não é demoníaca. O meu desejo não é demoníaco. Sabe? A minha transformação não é fruto de uma ação diabólica, muito pelo contrário. Então, vamos entender quais são os comportamentos, quais são os frutos dessa conduta e quais são os frutos de uma série de outras condutas que estão, sobretudo, dentro dessas. Eu acho que dentro de templos e dentro de determinadas egrégoras cristãs, que para mim soam e parecem mais como uma ação vinculada ao mal, vinculada ao pecado, vinculada a- ao ódio, vinculada à bárbare, do que a minha conduta. Então, acho que a partir desse motim eu fui conseguindo elaborar isso que de alguma forma passa por uma revisão teológica, por uma construção de um, de um outro caminho dentro da teologia, de uma outra epistemologia, eh, que eu acho que é jesuína, não sei até que ponto é cristã, mas eu acho que, sem dúvida,
tem Jesus como foco, como centro, como fundamento, como alicerce, como fonte eterna, e eu acho que mais do que eterna, como fonte infinita de vida. Fantástico. Falando um pouco assim dessa sua trajetória, pra você ter uma noção assim, você é a segunda pessoa trans que a gente entrevista aqui. A primeira foi a Duda, aqui de Belo Horizonte, e a gente já faz isso há um tempão, o fato do podcast, mas sempre foi muito difícil, porque, igual, por exemplo, uma amigaça, assim, a Rafa Vilela, a gente está até para entrevistá-la, mas é sempre difícil porque nem todas as pessoas estão dispostas a falar das dores, do que sofreu. Às vezes, esse ambiente evangélico foi tão cruel, foi tão pesado, que as pessoas não querem nem partilhar, assim, né? Então, às vezes, a gente tem amigas, tem amigos que a gente gostaria de potencializar, que a gente gostaria de conversar, que a gente gostaria de dividir a experiência, porque a gente tem muita gente que escuta a gente aqui, que está nesse momento de transição, que está se conhecendo, que está se descobrindo, mas às vezes a gente não consegue porque a violência é tão grande que a pessoa não consegue nem falar, e às vezes não quer nem falar em público sobre isso, tamanha a crueldade que esse ambiente evangélico faz, né, para todos nós, e em especial para as pessoas trans, assim, a gente não consegue nem imaginar. Mas nesse sentido, eu queria ver se você consegue fazer um resgate aí na sua memória de como é que foi essa sua percepção, porque você está falando, né, eu sempre tive nesse ambiente religioso, né, até os 18 anos, quer dizer, uma fase muito importante da vida e uma fase também para você de descoberta. Então, como é que Uhum, foi se entender enquanto gente nesse uhum, ambiente evangélico e como que você lidou com isso, né? E só uma vírgula. Eu fico às vezes que eu sou um pouco bairrista com Minas, mas a Bahia uhum. me dá um pouco de inveja, porque tudo que eu vejo de foda no mundo, você vai ver, porra, vem da Bahia. Bahia, para mim, é quase uma Minas, assim, de tanto que eu fico com inveja da Bahia. Mas agora, voltando à pergunta, como é que você lidou com isso? Estando na igreja, na Bahia, provavelmente um espaço provinciano, né? Assim, provavelmente um espaço conservador, que esse é o maior cenário, né, do ambiente evangélico, e você se descobrindo como é que foi esses enfrentamentos. Um parênteses, eu tenho uma amiga que diz que tem a Minas e tem as Gerais. Quando chega ali pelas Gerais, uma coisa norte mineiro, já é uma Bahia, de certa forma, né? Então, ali Pirapora, a gente já tem uma Bahia ali mineira, tem um ponto de intersecção que eu acho que é muito precioso. Eu acho que sim, acho que tá todo mundo meio, de certa forma, sobrecarregado de falar sobre as violências e de falar sobre as dores. Eu acho que há tanto para se dizer, há tanto para se falar, há tanto para se confabular, e a gente ainda está extremamente vinculado a uma narrativa de violência, a uma narrativa de, de abuso. E eu acho que é super importante falar sobre de alguma forma para que essas feridas possam ser saradas. Eu acho que é importante, para além do diálogo, um exercício radical e profundo de enfrentamento e de transmutação dessas violências. Eu acho que é isso que a gente faz. Eu acho que isso também é o que esse diálogo será e está sendo. Mas sim, acho que eu ainda estou me entendendo como gente. Acho que esse é um processo contínuo. Acho que isso não para, acho que não existe. Inclusive, acho que esses processos de transições são processos contínuos. Acho que todos nós, eu acho que faz parte da nossa condição enquanto seres viventes, estarmos nos transformando a cada amanhecer. Então, permaneço me descobrindo, nem sei tanto se enquanto gente, ou se enquanto outras coisas, mas sobretudo enquanto um ser que vive, um ser que é livre, como eu disse. É, acho que é um momento de muitas dúvidas, é um momento de muita solidão, porque
tal hora você percebe que você vai perder tudo que você tem. Que você que as tendas da sua habitação vão ser destruídas. Que você está sendo exilado ao deserto. Você nesse momento você se torna uma exilada. Por todos os lugares com os quais você aprendeu a reconhecer como casa, como abrigo, como fortaleza. Então, eu acho que é um momento que requer extrema coragem, extrema coragem. É, Então, sim, eu nasci. Eu sou de Catu, que é uma cidade na região metropolitana de Salvador. Como eu disse, a igreja, a primeira igreja batista em Catu tem 100 anos de vida, completa agora em julho 100 anos. Então, é uma igreja extremamente tradicional. A Bahia é um estado, é um território velho, antigo, em que determinadas dinâmicas coloniais estão muito presentes e muito arraigadas. Ou seja, o projeto e o plano colonial, que é um plano de matança, e que eu acho que é, sobretudo, um plano de escravização espiritual, mental, emocional. É, Está muito presente. E acho que é importante salientar que a colonização e que o plano colonial é, sobretudo, um plano de violência racial, ou seja, pessoas negras, pessoas indígenas são constrangidas, são violentadas, são difamadas, é, numa dinâmica que considera tudo aquilo que vem do preto, ou tudo aquilo que vem das múltiplas manifestações indígenas presentes e originárias dessa terra, diabólicas. Então, a maneira como se vive a fé, a maneira como se vive culturalmente, a maneira como o corpo se apresenta nessa terra é tida como diabólica. E acho que é importante a gente relembrar como o cristianismo surge nessas terras. Quem traz o cristianismo? Eu acho que isso é fundamental, e eu acho que essas contextualizações históricas precisam ser cada vez mais discutidas e apresentadas para que a gente consiga entender como que esse mal nasce. E é lógico que dentro desse cenário, manifestações prósperas e manifestações profundamente espirituais, e quando eu digo profundamente espirituais, eu quero dizer manifestações frutíferas, saborosas, manifestações de vida, estão presentes nesse território, mas o que circula, o que amalgama, o que conecta é uma história de bárbare, é uma história de genocídio, é uma história de carnificina. O Brasil, a fundação desse território, a fundação desses estados-nação, a configuração, o desenho, o design global, o desenho global é a própria violência. E é a própria violência racial, e a própria violência de classe, e a própria violência de gênero, sendo aplicada para que a soberania e a supremacia da branquitude abraâmica se mantenha e se sustente e se eternize. Então, é nesse pano de fundo que as coisas se estabelecem. É, Imagina que a raiz, grande parte da raiz protestante presente no Brasil, o fundamento, como que isso se manifesta inicialmente, a gênesis dessa movimentação é trazida por escravocratas, por homens escravocratas que vêm ali do sul dos Estados Unidos, de uma região extremamente complexa, mas assim, de um contexto. São pessoas que descem depois da Guerra Civil dos Estados Unidos e que tentam reinaugurar uma história de domínio no território do Brasil, que era um território, de certa forma, que estava aberto ao Deus dará, digamos assim. Então, essa narrativa, essa história
está fundamentada por essas pessoas. Então, acho que existe esse plano de salvação que não é um plano de libertação. E acho que o tempo todo Jesus está falando sobre a libertação, sobre a importância de libertar povos feitos cativos, povos feitos prisioneiros pela maldade, pela ambição humana, pela natureza humana, que é vinda desse pecado. E eu acho que é um pecado cujo o racismo é um dos principais braços, e a transfobia também, cuja a discriminação, cujo ódio ao outro é o grande pecado, é a grande marca, é a grande demonstração da ação satânica e da ação diabólica, que vai contra os princípios fundamentais daquilo que a gente crê, daquilo que é a própria mensagem evangelística de Jesus. Então, e assim, é importante entender quem mata Jesus, quem condena Jesus, por que condena Jesus, por que condena Jesus à pior das mortes, por que condena Jesus à humilhação pública, à humilhação diante dos povos. E depois, as mesmas figuras de poder que condenam Jesus passam a disseminar essa fé. Então, eu acho que a história, ela tá cheia dessas pegadinhas que às vezes passam despercebidas, mas que são extremamente fundamentais na compreensão do mundo em que a gente vive e do mundo que nos constitui. Acho que é necessário o conhecimento, de fato. Acho que a verdade, ela liberta. Eu acho que o conhecimento dessa história é fundamental para que a gente consiga se libertar dessas amarras coloniais. E aí sim, acho que é importante ir lá para poder. Acho que o passado, presente e futuro o tempo todo se trançam, o tempo todo se entrelaçam. Então, acho que para compreender esse tempo, a gente precisa entender a porção do passado que ainda constitui esse tempo. E aí, vamos lá. Eu, assim, sempre tive muito amor por essa egrégora, pela congregação. Sempre tive muito amor pelo encontro com um propósito de adoração, de louvor à vida manifestada e presente em Jesus. Então, eu cresci nesse lugar. Tudo que eu aprendi na vida veio dessa fonte, veio dessa raiz. E hoje eu sou uma artista e parece que a arte, ela é inimiga da igreja em determinado ponto, o trabalho que eu faço na arte é muitas vezes mal compreendido por conta daquilo que eu não negocio em torno da minha fé, mas eu sempre falo, olha, vocês falam tanto da igreja, mas o primeiro lugar que eu tive a oportunidade não só de ser uma espectadora, mas de ser uma realizadora, de ser uma artista, foi dentro de uma igreja. Quando o governo e as políticas públicas impossibilitam as periferias dessa nação de receberem acesso à cultura e educação, as igrejas se apresentam como esse espaço, como um espaço de liberdade, como um espaço de alimentação, como um espaço de proposição. Ou seja, em Catu não havia cinema, como até hoje eu acho que não há. Em Catu não tinha teatro. E tal hora, domingo à noite, era na igreja que a gente ia ver uma peça. Era naquele domingo à noite que eu sempre falo muito dessa irmã que se chama Suleide, que era uma cantora assim, plena. E quando Suleide ia cantar aquela música da Cassiane, aquela música da Cristina Mel, aquele solo da Aline Barros, aquilo me emocionava, aquilo me tocava de uma forma tão profunda, tão poderosa, e eu queria viver, e eu queria ser uma realizadora da mesma forma como ela era. Então eu cresço nessa família,
completamente, quase que majoritariamente membra da PIB de Catu. E eu tenho um tio que era responsável pelas programações. A minha mãe era uma das figuras responsáveis por desenhar cultos de comemoração, cultos diferentes. Então, eu cresci com a minha mãe escrevendo poesia, eu cresci com a minha mãe escrevendo peça de teatro com meu tio, e cresci atuando nas peças de missões estaduais, de missões nacionais, de missões mundiais. Então, as campanhas de missões eram os pontos altos do ano. A gente vivia esperando as campanhas de missões. Minha avó sempre, assim, sempre foi uma contribuinte das campanhas e sempre fez muito esse, sempre falou muito sobre a importância de apoiar os missionários espalhados pelo mundo, sempre me colocou ali para ler o manancial, para fazer o debate bíblico. Eu aprendi, assim, a minha brincadeira com a minha avó até hoje é debate bíblico, é abrir a Bíblia, vai, abre na 1:3, versículo 12. E aí, dessa forma, eu fui aprendendo a me relacionar com a palavra de Deus. E fui me doando, e fui realmente eh, me entregando de uma maneira completa, e vivendo isso, e amando, e participando. Então, durante a minha adolescência, o mundo era o ó, porque eu sempre fui essa figura que destoava dos padrões normativos e dos padrões heteronormativos. Então eu nunca apareci muito, eu sempre ouvi muito: anda direito, fala direito, você não anda que nem homem, fala que nem homem. Eu nunca andei como homem, nunca falei como homem, nunca pareci um homem, nunca fui um homem, e sempre recebi essa cobrança do mundo. Então o mundo não era necessariamente o lugar mais confortável para mim, que sempre fui muito sensível, que sempre fui muito eh, sempre destoei muito, nunca consegui disfarçar, nunca fui boa em disfarce, nunca fui boa em operar esses códigos. E na igreja eu tinha plena liberdade. Na igreja, isso não era uma questão a princípio. Porque se você nega isso, se você se sacrifica, se você se mata, beleza, você tá ali jogando o jogo, você tá doando sua energia vital em troco daquilo, e ninguém vai questionar, apesar de que fofocas existem e tudo não bem, mas assim, isso não importava, porque o que era experienciado ali era muito mais poderoso. O que era experienciado no momento do louvor era muito mais poderoso. Os momentos em que eu conseguia de fato, acessar e sentir a presença desse espírito de vida tomando conta de mim, valiam absolutamente por tudo. Então, por isso eu estava ali. E em determinado momento eu fui entendendo o que eu era, e aí eu fui conhecendo e fui me relacionando profundamente com outras pessoas trans, com outras travestis, com homens trans, com pessoas transmasculinas, e fui chegando num ponto que eu olhava e falava: isso não é diabólico. As pessoas não são diabólicas. Muito pelo contrário. Essas pessoas são muito especiais. Apesar de estarem de serem jogadas e serem descartadas num lugar de marginalização, num lugar de precarização, num lugar de violência, num lugar acho que num lugar muito complicado, que a gente até pode. Que eu acho que é nesse lugar de esgoto mesmo, né? Nesse lugar do tipo, essas pessoas não são dignas da vida. Então, essas pessoas habitam um lugar de sub-humanidade, sub tudo. De monstruosidade, inclusive porque são consideradas diabólicas. Então, você lida diretamente. Quando você vê uma pessoa trans,
você está vendo o diabo, você está tratando o diabo, você está se relacionando com o diabo. E aí eu fui entendendo que não era por aí. E fui voltando para minha base bíblica e fui pensando assim: olha, é, e de uma maneira muito particular, não tô falando que ninguém tem, nem todo mundo tem que concordar comigo, e nem todo mundo, e tipo, não tenho a voz da verdade, mas fui pensando assim: olha, biologicamente existem dois modelos predominantes, homem e mulher. Se formos feitas à imagem e semelhança de Deus, Deus só pode ser a junção desses modelos biológicos. Então, Deus é o quê? Trans, travesti. E aí, pronto, aí já comecei. Ei, não, peraí. Mas ao mesmo. E hoje eu não acho que é sobre isso. Hoje eu acho que Deus é tão maior, é tão infinitamente é infinitamente mais amplo do que a nossa imaginação consegue acessar, que é estúpido falar Deus é um homem, ou Deus é qualquer outra coisa próxima a a essa formatação. Porque quando você olha para o oceano e para a infinitude e para a magnitude do oceano, para infinitude de vida, de manifestações de vida, quando a gente pensa na multiplicidade de espécies de peixes, na multiplicidade de espécies de aves. Então, Deus é também tudo isso, porque cria tudo isso. Então, não é só homem, mulher, não é sobre a genitalização de um corpo, mas é a múltipla e a infinita manifestação de vida, ou seja, tudo aquilo que vive, todo ser que respira, vem e compreende a grandeza de Deus. É a plena manifestação do poder da vida que é Deus, da vida que está em Deus. E que encontra em Deus abrigo, casa, lar. Ou seja, Deus é a morada da vida, é a morada infinita da vida. E aí eu fui entendendo, ok, então essas pessoas não são diabo, essas pessoas são é, instrumento de vida, o espírito de vida flui através dessas pessoas, e eu acho que eu sou como essas pessoas. E ao mesmo tempo eu pensei, que merda, tô lenhada. Vou perder família, vou perder igreja, vou perder trabalho, vou perder tudo. Porque é isso que acontece com uma pessoa trans. Ela é expulsa de tudo. Ela não é aceita, por mais que ela tenha qualificação, ela é desprezada no mercado de trabalho, ela é tida como um excremento, como um resíduo, como algo que deve ser eliminado. E aí, quando isso se junta com a negridade, ou seja, com o fato de essa pessoa ser preta, com o fato de essa pessoa ser indígena, ser originária, isso vira uma avalanche, ou seja, isso vira algo abominável. Essa pessoa merece ser exterminada com requintes de crueldade. E é isso que acontece. E aí isso me lembra o quê? Que é, o Brasil é um país que sempre alcança os recordes nos rankings de assassinato a pessoas trans. A estimativa de vida média de uma travesti no Brasil, segundo os dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans, não lembro direito, sou péssima com siglas, mas é mais ou menos isso, é de 35 anos. E aí eu fico pensando, com quantos anos Jesus foi exterminada? Com 33 anos. Ou seja, pessoas trans estão sendo exterminadas de uma forma muito semelhante a que Jesus foi. E aí eu acho que a gente tem que começar a repensar muita coisa. Eu acho que a gente tem que começar a entender por que que isso se dá. Isso eu acho que tem a ver com o fato de fariseus ainda estarem ocupando lugares de poder. E aí eu acho que a gente tem que ler Mateus
Não vou lembrar agora, Mateus 20. Ai, não vou lembrar, porque, né, eu deveria lembrar. Mas é aquela passagem que Jesus está falando sobre os fariseus, sobre a conduta dos fariseus. São esses os pontos que a gente precisa se ocupar em lembrar, em saber, em estudar. Reconhecer qual grupo tem essa conduta. Jesus está falando, essa conduta é hipócrita, essa conduta é maligna, essa conduta pouco tem a ver comigo. Então a gente precisa ler, entender quem pratica essa conduta hoje e se afastar. E se afastar. Então, é isso. Acho que foi muito difícil, porque eu perco um chão, eu perco lá, eu sou exilada, mas em determinado momento eu encontro é, uma nova vida, eu me torno uma nova criatura. Eu realmente morro para o mundo e nasço para Deus. Eu testemunho o poder do renascimento. Eu ressuscito para a vida. Ou seja, eu mato, eu me entrego como um cordeiro. Tudo aquilo que faz parte desse mundo e desse mundo que jaz do maligno vai embora. Vai embora. E eu tenho a possibilidade de renascer. Então, quando eu renasço enquanto uma pessoa trans, eu mudo minha história, eu mudo meu nome. Eu ganho um novo nome, um nome de honra, um nome de glória, Ventura. E eu ganho a possibilidade de reconstruir uma história que não é essa história de dor e de violência, que não é essa história de condenação, mas que é uma história de novidade de vida, que é Amém. a possibilidade de renascer para uma vida espiritual, para um compromisso espiritual, que é a labuta de hoje, que é a vida, e assim, é tomar a cruz e seguir. Essa é a verdadeira cruz, porque é a cruz de ser, de nadar contra a corrente, de fato de nadar contra o mundo, de fato de abrir mão do mundo, de abrir mão de todos os privilégios, de abrir mão, inclusive, do amor, não do amor, mas de abrir mão, inclusive, da família, porque tal hora a minha família me desprezou. Só que não é abrir mão, porque isso para mim é inegociável, o amor da minha família é inegociável. Então, eu acho que tanto eu não abri mão da minha família, quanto a minha família não abriu mão de mim. E no decorrer desses 12 anos, a gente foi entendendo formas de transmutar, de transformar tanta mágoa, tanta dor, tanta ignorância, tanta falta de conhecimento, e de fato hoje nos respeitarmos, nos amarmos e vivermos em harmonia. Ganho uma outra família, então ganho uma possibilidade de vivenciar o evangelho sendo vivido de maneira plena. Porque a gente, eu passei a viver uma realidade que era de estar cercada de outras travestis como eu, extremamente marginalizadas, sem dinheiro, fugindo da fome, fugindo da prostituição, fugindo das drogas, e de repente a gente se encontrava e multiplicava o pão. E falava: ninguém aqui vai morrer de fome. Na solidão, no frio de São Paulo, cada uma vinha com um peixinho, cada uma vinha com pão, cada R$ 5. E a gente comia um banquete. E a gente celebrava e se alegrava umas nas outras, e celebrava a vida. Então, dessa forma, eu fui me reconectando, eu fui reconhecendo a conduta de Jesus em nós. E eu fui me reaproximando de Jesus. Então, acho que quase um livro, né? Isso daqui foi quase um Novo Testamento. Ela Eu fala. me converti. Queria dizer que eu levantei a mão pelo apelo e eu Aleluia, tô salva, aleluia. graças a Deus, aleluia.
Amém. Ventura, nessa sua fala que foi incrível, você destacou uns elementos que eu acho que são muito preciosos, assim, para a gente que é mulher, num todo, na nossa diversidade como mulher. Eu costumo brincar que existe uma potestade dentro do evangelho hoje que se chama o velho homem, e que todo mundo já estava alertando que tem que matar o velho homem, que é essa velha ordem, que é esse pacto, né, masculinista, essa coisa binária, que acaba com a complexidade de Deus, que acaba com essa diversidade toda. E Aham. aí, dentro das suas músicas, você traz assim uma profundidade teológica que para quem não está ligado nesse papo ainda, é estranho, mas você traz isso através do corpo. Isso é uma coisa maravilhosa para gente que é mulher, porque assim não dá para falar de teologia com a gente sem partir do corpo, porque é o nosso corpo que é violentado, principalmente para pessoas trans, né? E aí Uhum. você traz essa coisa de falar do processo do sexo, você traz a questão do cu, e eu amo isso, porque é uma teologia queer de ponta brasileira, assim, na tora, e você profetiza a vida através disso. E aí tem aquela sua música Eu Não Vou Morrer, que eu lembro que eu vi aquilo ali, eu fiquei completamente arrepiada, porque é isso, né? É esse corpo que está sendo amaldiçoado, que na verdade é um corpo que mostra mais um pouco dessa complexidade de Deus e que é Uhum. renegado de ter essa experiência espiritual. Aí eu queria Uhum. saber de você. Você parece para mim que teve essas experiências, essa virada de chave teológica muito na vida. E aí eu queria saber se você chegou a conhecer teoricamente essa galera da teologia queer e como uma mulher preta, nordestina, brasileira, assim, baiana, o quanto que você tem a oferecer nesse sentido para, assim, conseguir que a gente faça uma coisa decolonial muito mais interessante do que a postura gringa queer, assim, em relação a isso. Você Uhum. conhece, esse rolê? Cara, eu não conheço, assim, eu me aproximei muito eu acho que de alguns estudos em torno da teologia da libertação e também da teologia negra do James H. Cone, que eu acho que me orientam um pouco no meu desenvolvimento teórico. Eu sou uma pessoa completamente autodidata, então, tipo, as minhas experiências de fato, elas nascem a partir da observação, a partir de leituras. é, que eu acho que não são tão convencionais, e a partir do que eu aprendo com as minhas mais velhas. Então, assim, eu converso muito com a minha avó, eu converso muito com a minha mãe. A minha tia, minha tia Bárbara é educadora cristã infantil, então ela tem uma presença teórica, um embasamento teórico é, tradicional, mas nem tanto, muito presente. Então a gente tem embates, assim, quando eu me reúno, os cafés da tarde lá em casa são vão terminar às 10 da noite, às 11 da noite, porque as conversas são muito acaloradas, e eu sempre. Então, esse é o que eu chamo de evangelho do fim, que eu acho que é justamente esse evangelho que a boa nova está justamente no fim do domínio desse senhor, que é um senhor latifundiário, que é um senhor garimpeiro, que é um senhor sojeiro, que é justamente o que está sendo a ação a ação desse senhor, a ação desse macho, a ação desse homem é o que está, por exemplo, destruindo as fontes, os mananciais de vida, não só na Amazônia, mas em todos os cantos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a Bíblia nos apresenta o espírito de vida como um rio, e Belo Horizonte é uma cidade cheia de rios soterrados, e a Baía de Guanabara é um lugar que fede e que é um manancial de vidas marinhas, um manancial de aves, um manancial, um lugar onde a vida flui, um lugar onde a vida nasce. Pera aí, tem algo errado. Isso não pode ser uma ação de Deus. Se Deus é a criação, se Deus é a fonte de vida, esse Senhor, ele vai por um viés que é extremamente contrário e oposto. Ele está sendo ele propaga uma ação mortífera, uma ação de. ah, uma ação ele ceifa a vida, ele persegue a vida. Tudo aquilo que é vida, tudo aquilo que é fonte de vida passa então a ser perseguido, passa então a ser
negociado, destruído por conta, é, eu acho que do próprio sistema capital, em nome do capitalismo, em nome do dinheiro, em nome da posse, em nome do poder. É, então eu acho que é um exercício que nasce, eu acho que esse evangelho ele nasce, ele é revela, ele se revela, porque acho que ele se revela a mim a partir dessas conversas, a partir dessas observações, da mesma forma, a partir de uma série de pensadoras, como Bruna Cury, é, como Cachel Vitorino Brasileiro, como J. Mombassa, como Denise Ferreira da Silva, como Leda Maria Martins, uma série de pensadoras, enfim, que eu acho que estão confabulando caminhos e possibilidades de libertação, possibilidades de emancipação para esses povos que são feitos cativos, mas eu uno todas essas referências a esse background e a esse fundamento, que é o fundamento é, que me orienta, de certa forma, que é o evangelicalismo. Então, assim, tenho muito ainda para saber, assim, eu tenho me aproximado e buscado me aproximar cada vez mais de pessoas que pensam dessa forma, que compreendem, porque às vezes, porque há muito preconceito também sobre as epistemologias cristãs, sobre o pensamento evangélico, sobre o mundo, sobre aquilo que compreende o universo evangélico. Então eu tenho buscado cada vez mais me aproximar. Eu gosto muito do trabalho que o Kleber Lucas tem desenvolvido aqui no Brasil, a partir dos estudos históricos dele. É, Acho que tem uma corrente que tem pensado teoambientologia, que me interessa também. Então eu acho que eu não me relaciono ainda com essa corrente intelectual gringa. Acho que as minhas fontes de referência são mais essas pensadoras que estão aqui, e que de alguma maneira estão construindo epistemologias de libertação. É, Mas acho que esses diálogos são cada vez mais necessários, assim, eu acho que é fundamental falar sobre o corpo, sabe? Total. Tipo, porque o espírito está encarnado, porque Sim, o corpo é tão fundamental que Jesus se fez carne, que Deus se fez exato. carne. Então não tem como ignorar o corpo. Não tem como falar, ah, não, é fundamental. E eu acho que tem, e aí eu acho que é isso. A colonização, ela afeta diretamente o nosso corpo. Eu acho que o povo preto que está sendo feito cativo, o povo indígena, o povo originário, ou seja, todos aqueles povos, a multiplicidade de povos que não compreendem a branquitude estão sendo massacradas. É o nosso corpo que sente as dores. Os cravos estão nas nossas mãos. Nossos corpos ainda não deixaram a cruz. Somos nós o corpo crucificado. Então, acho que é fundamental partir do corpo, porque é o corpo que está sendo vítima da diabetes, é o corpo que está sendo vítima da depressão, é o corpo que está sendo vítima da pressão alta, da hipertensão, é o corpo que está sendo vítima de uma série de chagas que estão sendo disseminadas por conta desses males, por conta da ação satânica, diabólica desse senhor, desse homem é, branco latifundiário. Então, eu acho que não tem como fugir do corpo. Eu acho que é importante falar do amor ao cu, porque a gente vive uma cultura de estupro. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar que nós somos filhas e filhos de um país que foi fundado a partir do estupro. Eu acho que a colonização ela se apresenta, sobretudo, por conta do estupro. Então, não tem como não falar sobre uma cultura que é de abuso.
E acho que a maneira que a gente encontra de falar sobre isso ou melhor, de não só falar sobre isso, mas de propor uma cura, um bálsamo de Gileade para essa circunstância, falando, amai o cu, amai, se relacione com o cu, compreende o seu corpo. A gente precisa aprender a amar e a entender e a se relacionar com o corpo, que não é só a cabeça, que não é só a mente. O corpo trabalha junto, senão não seria assim. O corpo eu acho que além de tudo é uma prova da magnitude científica divina, digamos assim, porque você precisa você tem os neurônios, você tem os pulmões, você tem a caixa torácica, você tem o sacro, você tem os tendões, você tem ah, as células, você tem, sabe, tipo, os glóbulos brancos. Eu tô citando o que vem aqui, mas tudo isso são corpos, são pequenos corpos, né? São itens, digamos assim, que se distinguem, ou seja, o pulmão não é igual ao esôfago, então é a diferença que é importante nesse aspecto, porque não é um corpo padronizado, ou seja, todos os órgãos são iguais, não. O fígado é diferente do pulmão porque o fígado tem uma função, cumpre uma função no corpo que o pulmão não pode cumprir, mas só o pulmão pode cumprir a função que o pulmão cumpre. Da mesma maneira, o crânio, que cumpre uma função completamente diferente da do cérebro, que cumpre uma função diferente da dos olhos. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa honrar cada parte, a união, a celebração desse corpo. Não dá para trabalhar, não dá para esquecer os dedos, porque eles cumprem uma função essencial no nosso equilíbrio. Não dá para esquecer, a gente precisa entender que é, que é essa união que garante a vida, que garante a plenitude desse corpo. E o cu, Mona, sem cu, ninguém vive. Eu Quem acho vive isso sem cu? maravilhoso. Pelo amor Porque, de assim, Deus. total. E eu fico pensando, estava conversando com uma amiga minha, como que a gente olha para o texto bíblico e a gente não faz perguntas fundamentais, a gente espiritualiza, sacraliza tanto. Gente, os personagens bíblicos cagavam, mijavam, faziam tudo normal, É à toa entendeu? que Jesus E assim, chorou, Jesus chorou. eu queria muito comentar com você que agora virou minha missão agora de vida esse ano, que é promover esse encontro seu com a Andrea Muscoff e com a Anistea. Eles acabaram de publicar um livro que se chama Cutucando o Cu do Cânone. E sabe, é teologia queer, assim, e é uma coisa muito maravilhosa, porque trabalha essa corporeidade. E a Ana também lançou um livro agora que são os 10 Mandamentos. Ela faz essa brincadeira com os 10 Mandamentos e ela vai contando as experiências dela, porque ela é uma reverenda lésbica, né? Vai Hã? falando como que ela aprendeu a desmandar cada um desses mandamentos para poder ser livre, né? Então, o livro é belíssimo. E eu acho assim, gente, vocês têm muita coisa para fazer juntos, assim, de verdade. Eu acho que seria fantástico para todo mundo. Não, a gente precisa, eu acho que essas alianças precisam ser cada vez mais abundantes, porque a gente tem muito trabalho pela frente. Então, Com certeza. eu acho que é cruzando esses nossos saberes, essas nossas experiências, que a gente vai de fato conseguir viver e plantar e semear uma igreja viva, uma igreja que transborda a vida, uma igreja que inunda as ruas das cidades, uma igreja que invade as prisões, os manicômios e liberta essa população feita cativa. Então, nossa, eu quero muito esse encontro, quero estar cada vez mais próximas e mais chegada de vocês, porque ao mesmo tempo, imagina que é um trabalho, o trabalho até aqui foi e tem sido muito solitário. Apesar de não ser, apesar de eu ser e estar sempre muito bem acompanhada e muito bem cercada, e eu acho que isso faz parte da providência, assim, da provisão de Deus na minha vida, ou de Daisy, porque Daisy é essa força que se manifesta, assim, quando a gente aprende a olhar Deus
de uma outra forma que não seja através dessa lente senhoril. Então, Daisy se manifesta em nosso meio de uma forma pentecostal. Eu sou apaixonada pelo Pentecostes. Eu acho que existem vocabulários que precisam ser disputados, que a gente não pode entregar nas mãos do conservadorismo, do fundamentalismo religioso. Minha vida é pentecostal. O fogo do Pentecostes arde em mim, me faz cantar, viver e permanecer. Inclusive, a presença espiritual que se faz real no Pentecostes que permite com que aquelas pessoas que ali estavam reunidas se esquecessem das linguagens coloniais e acessassem outras línguas, uma linguagem que era incompreensível ao colonizador. Porque é isso que acontece quando a gente se reúne. A gente vive uma língua, uma linguagem, uma vida que é incompreensível ao colonizador, que transcende o cativeiro, que transcende a prisão, que transcende a dor, que transcende as feridas da alma. E uma outra coisa é o evangelho. O evangelho é a habilidade tremenda e sobrenatural de espalhar, de contar boas novas. Num mundo em que a gente liga qualquer canal, a gente abre os nossos celulares e só tem notícia horrorosa, é nesse contexto que o evangelho se faz fundamental. É abrir a nossa boca para profetizar e para contar histórias e para contar notícias que são boas, que são notícias de vida, que são notícias de mudança desse contexto de mártir e de dor. Então, é importante, a gente precisa libertar, inclusive porque acho que os nossos corpos são a expansão desse planeta. Nossos corpos são feitos de. Existem minérios, existe ferro. Quando a gente fala tem que comer feijão, tem que comer couve, é porque existe os minérios, a gente precisa disso, das vitaminas para poder viver bem. Então, o nosso corpo é barro nas mãos do oleiro. É barro, vem da terra, do pó veio, do pó veio, do pó vai voltar, da terra veio, da terra vai voltar. Não tem como, não estamos separadas. O ser humano e o crente, o cristão, ele não está separado da natureza. Ele é parte da natureza tal qual sabiás, tal qual elefantes, rinocerontes e framboesas e também, eu diria mangueiras, sabe? Tipo assim, nós somos o nosso reino é vegetal, é um reino animal. Esse é o reino. O reino, ele é essencialmente vegetal, ele é essencialmente animal. Nós fazemos parte desse reino. Então, sei lá, acho que as pessoas se distanciaram de Deus de fato. E quando a gente olha e pensa, nos distanciamos de uma vida integrada à natureza, nos consideramos melhores, nos consideramos soberanos. Quando a gente olha, somos melhores do que a natureza, somos melhores, somos maiores. Não, o ser humano não é maior, não é melhor e não é soberano à natureza. O ser humano, ou melhor, o ser vivente, ele é a natureza, ele faz parte da natureza de uma maneira não hierárquica. Nós somos tão parte quanto as águas do mar. Isso. Muito bem. Ventura, você está falando, acho isso tão importante que é uma coisa que eu não perco no horizonte. O Bruno Milanês e a Carolina Lucinda Guimarães, eles têm um trabalho aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora sobre o quadrilátero ferrífero aqui em Minas, que é onde mineração. Um título bonito a pesquisa deles, que diz assim: tinha um minério no meio do caminho, fazendo a brincadeira com o poema do Drummond, né? Que é a cidade que eu nasci. E a pesquisa deles mostra o extremo índice de suicídio nessas cidades do quadrilátero ferrífero, da onde se extrai o minério.
justamente isso que você está dizendo, assim, nós somos extensão desse negócio. Quanto mais a mineração depreda, mais gente se mata nessas cidades. É uma coisa assim, absurda e que corrobora. Eu estou falando assim, o nome dos pesquisadores, a fonte, a pesquisa, porque eu acho que isso é tão importante para um estado como o nosso, entender o quanto que a mineração acaba não só com o ambiente, mas, né, e acabando com o ambiente, como você está dizendo, acaba conosco. Estou deixando o nome para você que está ouvindo, de repente, pesquisar e ver a pesquisa deles, que é maravilhosa. E eles mostram como que, às vezes, o turismo daria mais grana do que a própria mineração. É um rolê assim, a gente fica abismado com isso. Mas, enfim, fecha os parênteses aqui na mineração. Cara, tô assim, basbacado, basbacado com esse conteúdo maravilhoso que você trouxe para a gente. Eu já fiquei pensando assim, eu vou mandar um e-mail para ver que dia que ela pode vir na comuna pregar para a gente. Que eu queria você no púlpito da nossa igreja falando isso para nós, que eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é fundamental. Se uma hora você achar que você está disposta a isso, o convite já fica pronto. E a gente Oh, só glória. combina a agenda. Que eu queria muito você aqui no púlpito da comuna, falando com a gente, ajudando a gente a repensar, a ressignificar. Acho que isso é fundamental. E quero te agradecer, o papo tá bom, mas chegou o momento derradeiro, então quero te agradecer demais por ter batido esse papo. Foi muito rico. Tudo que você ficava falando, eu ficava pensando assim, meu Deus, a gente tem que fazer um corte disso para publicar. Aí eu fiquei pensando, cara, vai ser corte o episódio inteiro. Enfim. Então, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, separar esse tempo. Sei que sua vida aí está pegada, está corrida, muitas aulas que você está também, né, dando. Então, muito obrigado por esse papo, foi incrível e espero que a gente possa se trombar mais vezes, né? Com certeza, eu acho que virá, eu acho que será. Eu acho que estar com vocês aí na comuna vai ser um momento inesquecível, um momento precioso. Eu desejo muito, eu sinto muita saudade da congregação. Eu acho que, de certa forma, eu sou movida por conta dessa saudade, assim. Eu acho que eu sinto muita falta, do corpo de Jesus reunido. É, Acho muito importante o parênteses que você faz em relação à mineração, porque, enfim, eu acho que quando a gente vê o crime da Samarco, por exemplo, quando a gente vê a maneira. A gente tem uma impressão do Apocalipse como algo que demora, como algo que é espaçado, ou como algo que de repente a gente precisa ver um sinal no céu, alguma coisa assim. Mas assim, a gente precisa perceber que um rio inteiro, um dos rios mais importantes desse território, foi morto em 4 dias. Tudo que era vida, vida, fruto do espírito de vida mesmo, porque é isso, o rio, isso é bíblico, o rio ele flui, é um rio, não é à toa que a Bíblia apresenta o rio como uma metáfora do Espírito Santo. Por quê? Porque o rio, imagina as comunidades pesqueiras, as comunidades todas que sobreviviam no entorno daquele rio passam a se alimentar de quê? Da própria morte. Então, isso nos ensina sobre a urgência que essas nossas movimentações precisam ter. A gente está correndo contra o tempo. É, e eu acho que essa corrida precisa ser corrida junta, precisa ser corrida como igreja e como congregação. Acho que não tem como fugir disso. Eu vejo que a igreja tem, perdão, a igreja tem uma importância fundamental nos processos emancipatórios. é, Desse planeta. A gente precisa ser cada vez mais comprometidas com a libertação, com a emancipação das vidas, com uma nova vida sendo possível, com novas vidas, com novas possibilidades de vida. Eu acho que a igreja precisa se comprometer com uma imaginação radical. Eu acho que a igreja precisa se comprometer com a restituição de tudo aquilo que foi roubado. A igreja precisa restituir pessoas trans e restituir sendo
abrigo, sendo alimento e sendo fonte de amor e de sustento para essas pessoas. Então, eu acho que isso é fundamental. A nossa união e a nossa troca é indispensável e é inegociável, e eu tenho muito a agradecer. Acho que esse encontro é um encontro que vai ser como uma árvore mesmo, uma árvore de raízes profundas, uma árvore que talvez pareça pequenininha quando você está olhando pela superfície, mas debaixo da terra, essas raízes são muito firmes, são muito profundas e são muito frutíferas. Então, esse é o desejo do fundo do meu coração. Quero muito agradecer. Pamela, Felipe, todo mundo, esse reino inteiro, que é um reino que eu acho que não tem rei, eu acho que é um reino cuja a soberania é da própria vida, acho que é um rebanho completamente autodeterminado, um rebanho que, sabe, acho que tá no mesmo no lugar. Eu acho que todas as ovelhas possuem informações e saberes e conhecimentos extremamente relevantes para que todas alcancem a liberdade. Ventura, muito obrigada, assim, de verdade. Eu estou muito feliz, contente de poder estar aqui com você. A sua sabedoria é uma coisa, assim, maravilhosa. Você é profetisa, de fato. Eu sinto que eu estou falando com a irmã do círculo de oração aqui de casa que eu amo. É essa sensação que eu tenho. E foi maravilhoso, de verdade. Eu peço que Deus continue, né? Que Daisy continue abençoando e abrindo seus caminhos. E que você Amém. faça muito sucesso, porque a sua mensagem, de fato, faz uma diferença absurda na vida de muita gente. Sério, parabéns. Amém. 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 Que assim seja, que assim seja. Beijo, gente. Obrigada. Uma Beijos. semana Beijo, beijo. preciosa. Até a próxima.